Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, A Simplicidade da Palavra que Liberta. É um prazer estar com vocês, fiquem à vontade. Quero meditar hoje com vocês o texto de Esté, capítulos 1 e 2. No capítulo 1, mostra que o rei Assuero estava muito feliz pelas conquistas que ele tinha alcançado. Sendo assim, ele tinha sobre o seu governo 120 províncias. E o seu governo ia da Índia até a Etiópia. Ele então convidou todos os seus príncipes a celebrarem com ele. E fez banquetes para esses príncipes. E essas festas demoraram muitos meses. Quando terminou esse período de meses que ele celebrou com os príncipes, então ele decidiu fazer uma festa só para aqueles que viviam cercados em Suzã. Viviam no seu território. Então ele fez 7 dias de festa para o povo de Suzã. Fossem eles ricos ou pobres, todos estavam convidados a festejar com o rei a sua grandeza, a sua majestade. E ele serviu vinho em taças de ouro para todas as pessoas e ninguém era obrigado a comer e a beber nada. Poderia comer e beber à vontade. Que coisa linda, né? A generosidade desse rei nesse momento de júbilo, nesse momento de agradecimento, nesse momento de celebração da vida e celebração das conquistas. Primeira lição que eu quero tirar nós precisamos aprender a celebrar as conquistas com aqueles que lutaram conosco, com aqueles que torceram conosco, porque na hora que você estava ali, se sacrificando, se esforçando, quem não se importou com você não merece participar dos seus banquetes. Segunda lição que eu aprendo aqui. O rei Assuero, depois de mostrar toda a sua grandeza, tudo que ele tinha do bom e do melhor, perdoe-me o ruído, depois de ele celebrar tudo com as pessoas, ele então mandou chamar a Vasti, a sua mulher, a rainha, a esposa, para mostrar a todos que ele tinha a melhor mulher, a mulher mais bela, a mulher mais linda. Mandou os seus súditos irem até ela e ela rejeitou o convite do rei. Segunda lição que eu aprendo com esse texto. Quando a mulher sabe do seu lugar, quando a mulher sabe do seu papel, ela não precisa disputar poder com ninguém. Quantas vezes nas reuniões domésticas, quantas vezes no convívio familiar, a mulher, ela querendo lutar para mostrar poder com o esposo, ela afronta, confronta e não cede a seus convites. A Bíblia fala claramente que Assuero queria honrá-la, queria mostrá-la para os seus súditos e seus príncipes como sendo a mulher mais bela dentre todas. Eu vejo isso como honra, eu vejo isso como graça, mas a Bíblia diz que ela não foi. E eu interpreto isso como sendo uma disputa de Vasti. Ela também estava, diz a Bíblia, que ela também estava fazendo festa na casa da rainha com as mulheres da casa do rei, durante 7 dias. Então, enquanto o rei fazia uma festa, ela fazia outra, e o rei a convida e ela não vai. Será que isso não é disputa? Será que isso, além de ser insubmissão, mas também não seria ela não saber se colocar no seu lugar, no seu devido lugar? Porque o fato existem pessoas que não sabem ser honradas, não permitem que outras pessoas a honrem. E isso é um grande déficit em muitas mulheres, irmãs. Elas não permitem que outros a coloquem em lugar de destaque. Temos que ter muito cuidado com a vanglória, muito cuidado com a ganância, com a torpeza, com a soberba. Porque quando nós sabemos qual é o nosso lugar de fato e de direito, nós então saberemos que não precisamos disputar nada com o homem, mas viveremos em harmonia. A verdadeira harmonia dentro do lar, assim eu entendo, não é quando o homem manda ou quando a mulher manda. A harmonia dentro do lar está quando há um equilíbrio entre homem e mulher. E aqui no capítulo 1,
Diz que Assuero, ele chama seus conselheiros e fala: e agora, o que eu faço? O que vocês me aconselham a fazer? Terceira lição que eu aprendo. Não comparta, não compartilhe, não peça conselhos com aqueles que não têm orientação vindas do coração de Deus. Porque essas pessoas podem lhe aconselhar para a derrota, para a desgraça, para a dissolução daquilo que Deus lhe deu. Assuero erra aqui porque ele pede conselhos, mas ele não é obrigado a fazer o que foi aconselhado. Ele ouve o conselho e segue aquilo que foi aconselhado. E o conselho foi: desfaz essa mulher porque ela vai servir de mau exemplo para todas as demais rainhas das demais províncias. Ele poderia muito bem ter ouvido os conselhos e ter ponderado, ter pensado, ter decidido baseado no que ele viu da ação de Vaxi, baseado naquilo que ele ouviu dos seus conselheiros e também na opinião dele. Aqui não mostra qual foi a opinião dele, diz apenas que ele ficou muito irado. Muito cuidado, terceiro ponto. Muito cuidado com quem você se aconselha. Eu estava questionando e discutindo esse tema com as irmãs da nossa igreja e algo lindo o Espírito de Deus ministrou ao nosso coração. Nós precisamos dividir a nossa alma, compartilhar os nossos pedidos e desejos e sonhos com aquelas pessoas guiadas por Deus que têm uma vida de intimidade com o Senhor. Caso contrário, nós também seremos guiados por ventos que a princípio parecem bons, mas não são planos do Senhor para as nossas vidas e podem nos levar a sair do propósito de Deus. Como Deus é misericordioso, né? Em tudo isso que nós vemos, em toda a história do ser humano, nós vemos na Bíblia uma grande história de amor de Deus para com a humanidade. No capítulo 2, segue-se então o conselho dos conselheiros do rei. Ele manda pegar jovens de toda a cidade, de Suzã, escolher as virgens e levar as mais belas para que elas sejam preparadas para se tornarem a nova rainha, as concubinas do rei. E dentre elas foi escolhida a Radassa, que é a Esté. E aqui o texto bíblico diz que Esté era muito formosa e essa, logo sendo avistada pelo servo do rei, ela já foi separada para ser apresentada ao rei. E ela passou por aquele processo, né, de preparação, de banhos, de limpeza, de beleza, para entrar na presença do rei. Mas este é um assunto que eu quero conversar com você no próximo vídeo. Vamos reter por hora esses 3 pontos importantíssimos para a nossa história, que diz respeito saber do nosso lugar, saber do nosso papel, não buscar conselhos com qualquer pessoa e buscar sempre a orientação de Deus para as nossas vidas. Um homem de Deus, a mulher de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que Ele seja o seu guia, o seu protetor, o seu guardião, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém.